Como fazer do Enem 2024 o seu último Enem? E se você nunca fez o Enem, como fazer dele o seu primeiro e último? Eu quero que você pense nesse último Enem em duas possíveis formas. A primeira delas é: Luma, eu não entrei na faculdade, mas não foi por causa da redação, foi por conta da prova objetiva. Nesse caso, a minha sugestão é que você tenha atividades de manutenção. O que são atividades de manutenção? Se você simplesmente abandonar redação, não olhar mais para isso só porque você foi bem, ou deixar para ver isso bem em cima da hora da prova porque você já foi bem em redação, as chances são que você tenha um resultado menor do que no ano anterior. Por quê? Porque a gente vai perdendo mesmo memória, gente, habilidade, a gente vai perdendo. O mesmo vale para qualquer coisa na vida, como aprender inglês, você estuda, mas se você não usa, você acaba esquecendo. Eu mesma, quando eu fico alguns dias sem dirigir, eu já fico tensa para pegar o carro de novo, parece que eu esqueci tudo. Então a gente precisa de atividades de manutenção. Quais são as atividades de manutenção da redação? Em primeiro lugar, fazer uma redação por semana, tá? Então, se você já fez o Enem antes, foi bem em redação e precisa ir bem igual esse ano, não precisa nem aumentar a sua nota, uma redação por semana é sua principal atividade de manutenção. Mas não é só isso. É importante que você continue tendo suas redações corrigidas, porque ali você vai perceber se você tá acertando, errando o mesmo tanto que você estava no ano passado, ou se você precisa revisar alguma coisa, ou aprender alguma coisa do zero mesmo. Tipo, ano passado fui bem em redação, mas não sei muito de crase, errei crase, perdi nota da C1. Então essa é a minha oportunidade de lapidar, de cuidar de alguns detalhes. Então, nesse caso, além da manutenção, você pode ter lapidação, que é aprender uma coisa nova que tá faltando a sua nota, como é o caso da crase. Eu fui bem, mas não sei crase, então vou cuidar disso agora. E isso é muito legal, porque se você já tá bem em redação, já tá indo bem, é muito menos coisa que você tem pra estudar, porque lapidar é muito mais fácil do que construir um conhecimento do zero, tá? E uma coisa que eu acho importante é revisão. Eu não ficaria sem assistir às aulas sobre a base da redação um ano inteiro. Eu acho muito tempo. Eu acho que mesmo coisas que você já viu, já escutou, já aprendeu, você pode retroceder sem revisar. Isso vale para as outras disciplinas, mas vale para a redação também. Então eu acho que eu reassistiria às aulas, eu revisitaria minhas anotações, pelo menos uma vezinha na semana. Não precisa ser a mesma intensidade de alguém que está aprendendo redação do zero, mas eu faria isso. Foco em manutenção, em segundo lugar, lapidação e, por último, revisão. Luma, minha redação não tá boa. Eu não fui bem na redação ano passado e é por isso que eu não entrei na faculdade, ou a redação é um dos motivos. Então agora vamos falar sobre a situação 2. Aqui eu quero falar com você, cuja redação é péssima, tipo, Luma, a redação ferrou meu resultado. E pra você, cuja nota de redação não foi boa o bastante. Tipo assim, pra entrar em medicina eu precisaria tirar tal nota. E eu tirei 20 pontos a menos, 40 pontos a menos. Ou seja, a redação é uma questão pra você esse ano, é um compromisso pra você esse ano. Eu vou propor algo que talvez não seja muito popular, mas eu acredito que funciona bastante. Se você continuar fazendo as coisas como você fazia antes, você vai continuar tendo o resultado que você tinha antes. Essa é uma coisa assim que eu levo pra minha vida, porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, fazendo as coisas do mesmo jeito e achando que por meio da prática, por meio da quantidade, eu vou conseguir resolver um problema. Mas não, muito provavelmente eu preciso de um novo método, uma nova forma, uma nova abordagem e não só uma lapidação para cuidar de um detalhezinho ou outro. Então a minha sugestão é que você aprenda a redação do zero. Luma, como assim aprender redação do zero? Eu já tô tirando 700 pontos, eu já tô tirando 800 pontos. Se você não tá tirando de 900 para cima, você vai, claro, lapidar, cuidar de um ponto ou outro, praticar, aumentar, mas dificilmente você vai dar um salto na sua redação sem você voltar a aprender do zero. Por quê? Se hoje você tá tirando 600, 700, 800 na redação, isso comunica para mim que você tem um problema de base na redação, tá? Quando a gente tá falando de 900 para cima, a gente tá falando de detalhe.
base. Quando a gente tá falando de menos de 900, a gente tá falando da base da redação. Agora a pergunta é, como que eu vou saber o que eu tô errando na base, se eu não começar do zero? Ah, Luma, mas eu tenho correção de redação. Nem sempre a correção de redação traz essa clareza. Você sabe disso, você já mandou um monte de redação pra corrigir e ficou mais confusa do que você tava antes. Então eu quero dividir essa situação em dois casos, tá? 900 mais e menos de 900. Nesse caso aqui, eu vou sugerir para você recomeçar. Pegar tudo que você acha que você sabe sobre redação, guardar um pouquinho, a gente não vai jogar fora, a gente nunca joga fora nosso conhecimento prévio, mas guarda um pouquinho, pega um método, pode ser o meu método, e começa do zero. Se dê a chance de escutar uma coisa iniciante de novo, de assistir a primeira aula, a aula mais básica sobre redação de novo, porque às vezes é nesse básico, é nesse feijão com arroz que tá o teu erro. Então, o que eu quero que você faça se você vai recomeçar? Primeira coisa de tudo, descubra o que é redação padrão, tá? Tem aula sobre isso aqui no canal e todo o meu método é com base nisso. Então, nada de ficar se preparando com base em temas. A gente não quer isso. A gente quer se preparar para chegar lá em qualquer tema, eu tenho o que dizer, eu tenho o meu 900 mais. Então, vai estudar a redação padrão. Primeira coisa. Segunda coisa, vai estudar as 9 partes da redação. Se hoje você está dividindo a tua redação só em introdução, desenvolvimento e conclusão, significa que você está usando macroestrutura. A macro é algo maior, mas a gente precisa, para tirar 900 mais, de microestrutura. Precisa quebrar essas 3 partes em outras 3, totalizando 9 partes. Então vai estudar as 9 partes da redação. Tem aqui no meu canal, tem no meu curso também. Depois das 9 partes, você vai buscar o que eu chamo de conteúdo padrão, conteúdo para qualquer tema. O que é isso, Luma? Argumentos e repertórios. Se hoje você tira uma nota numa redação, tipo, sei lá, 601 e 720 em outra, e depois volta para 640, não há um padrão, não há uma sequência de notas ou uma evolução evidente, você precisa voltar a ter controle sobre as coisas que você diz na redação e sobre a sua nota. Então vai estudar argumentos que servem para qualquer tema, repertórios que servem para qualquer tema, tá? Depois disso, dessas 3 partes, tem mais coisas. Pega modelos de redação. Às vezes o que você quebra a cabeça para aumentar uma nota, você resolve com um modelo de uma forma muito mais rápida. Eu vou anotar aqui do lado, tá? Porque não tá cabendo mais aqui na minha anotação. Depois dos modelos, eu quero que você vá estudar o Ler para Ver. Ler para Ver é uma sigla, para ficar fácil de decorar, que representa todo o passo a passo de uma redação 900+. Uma redação 900+ precisa de uma leitura estratégica da proposta de redação, de um projeto de texto estratégico, um rascunho estratégico, uma autocorreção estratégica e passar a limpo de forma estratégica. Isso é o Ler para Ver. Se você ver tudo que eu falei aqui, é uma letrinha dessa sigla. Sem isso, você vai ficar sempre com aquela redação engessada de modelo de redação. Você precisa dominar o processo. E aí, só depois a gente vai cuidar de argumentação, de gramática, dos detalhes, mas com você a minha conversa é até aqui. Essas são as coisas que você precisa fazer para recomeçar. Porque se você continua fazendo as coisas do jeito que você já faz, você vai ter os resultados que você já tem. Pode melhorar 20, 40 pontos ali por meio da prática, fazendo muitas redações, mas eu não acho que vale a pena se você tá tirando menos de 900. Se você tá tirando de 900 para cima, que é o que a gente chama de 900+, você provavelmente está nessa situação, tá mais perto dessa situação, ou você precisa melhorar ali uma coisinha ou outra porque você quer medicina, você quer entrar numa federal, é muito concorrido. E aí, nesse caso, eu quero te fazer uma pergunta. A forma como você faz redação hoje é temática? O que é uma redação temática? Uma redação que, se eu sei sobre o tema, eu vou bem. Se eu não sei, eu não vou. Então, eu gasto 3 horas fazendo uma redação porque eu preciso fazer uma pesquisa antes. Se esse é o seu caso, a minha recomendação é que você venha pra cá. Vamos recomeçar. Chega disso de redação temática, vem pra redação padrão. Você não vai perder ponto. Pelo contrário, você vai ganhar a possibilidade de tirar 900+, mesmo que caia um tema que você não esperava. E se você já usa a redação padrão, Luma, já aprendi com você. Tô com você. 9 partes, argumento padrão, repertório padrão, mas eu tirei, sei lá, 940 e eu precisava tirar 960 pelo menos pra entrar em medicina. Você vai vir pra cá. Lapidação. Na verdade, pra essas 3 coisas aqui, né? Manutenção, vai fazer redação toda semana. Lapidação,
e revisão. Gente, é muito doido o quanto às vezes uma pontuação está na revisão. Muitos alunos meus e alunas nessa fase aqui de tá tirando 900 mais, mas não ser bom o bastante o 900 mais que ele tá tirando, porque quer entrar em medicina, sei lá, a pessoa trava, sei lá, em argumentação. Esse é o mais comum, tá? Muita nota na competência 3. Tô sempre perdendo 20 pontos, tô sempre perdendo 40 pontos na competência 3. Isso pra entrar em medicina é péssimo, é um vilão ali escondido, secreto, que pode tirar a tua vaga por causa de um detalhe, uma informação. E aí eu dou a recomendação de revisar. O que é revisar? A pessoa volta na plataforma de aulas, digita argumentação e assiste a todas as aulas de argumentação de novo. Ela já viu as aulas, mas ela vê de novo. E às vezes ali mora um detalhezinho que aumenta, resolve a nota dela de argumentação. Então a revisão é muito importante, porque a gente não pega tudo da primeira vez. Veja o processo de, sei lá, aprender a dirigir. Por mais que a gente saia dirigindo quando tira a carteira, cada vez que a gente dirige, a gente percebe algo diferente. Algo novo, algo que estava despercebido antes, que a gente não estava prestando atenção. Com os estudos é a mesma coisa. E aí, claro, se você tá nessa situação aqui de uma redação que não é boa o bastante, vale você investir na lapidação. Então, não tô indo bem em gramática, compra um curso de gramática. Eu tenho curso de gramática aplicada à redação. Investe nisso, foca nisso. Por quê? Não fazer isso aqui, seguir esse mapa que eu coloquei aqui, significa que talvez esse não seja o último Enem da sua vida. Se você quer que seja o último, vale a pena você ser minucioso, minuciosa na sua preparação. Se a tua redação já tá boa, manutenção, lapidação e revisão. Se a tua redação está ruim ou não está boa o bastante, manutenção, lapidação e revisão ou um recomeço. Vai depender se você está tirando 900 mais ou menos de 900 pontos. Agora coloca aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida de redação pra gente fazer desse o seu último Enem. Eu vou pegar aqui nos comentários os temas dos próximos vídeos que eu vou gravar. Além disso, eu preparei um e-book gratuito para te ajudar com esses primeiros passos. A gente tem modelos de redação lá dentro que já vão instantaneamente aumentar muito a sua nota. Para baixar é só tocar no link que tá aqui.